Bom, pessoal, bom dia novamente. Eu agradeço pelo convite feito para falar sobre esse tema tão importante que é sobre as vacinas, né? Como o Estevão me apresentou, eu gostaria sempre, falo no início da minha formação, eu sou biomédico, né? Me formei pela Universidade de Marília e, posteriormente, fiz um mestrado e doutorado em genética e pela Unesp Botucatu, em parceria com um instituto do Reino Unido. Toda a minha formação, então, foi na parte de genética humana e, atualmente, então, como vocês falaram, eu trabalho na FIB como professor e também atendo como geneticista no Centro Diagnóstico da Unimed, tá? E, como biomédico, essa formação inicial, ela serviu para dar base do que a gente vai falar hoje sobre o que é a vacina, né? Sabendo que os maiores especialistas, quem desenvolve a vacina, são biomédicos, biólogos, médicos que trabalham na parte de imunologia, que é a disciplina que eu ministro para vocês. Eles têm uma grande capacidade de elaborar, né, uma discussão bem aprofundada sobre o tema da vacina. Então, eu fiz esse resgate, né, sobre toda essa a produção das vacinas que estão sendo desenvolvidas, conforme vocês colocaram em algumas perguntas, né, para tentar mostrar, ter uma visão aí de como a gente está chegando nesse momento no qual as vacinas já estão sendo aplicadas em um grande número principalmente no início agora, principalmente no Brasil, nos profissionais da saúde e, consequentemente, expandindo isso para a população. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: muitas dessas informações que eu peguei aqui, elas foram tiradas de institutos como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, né, o Instituto Butantan, que produz essa nossa vacina, a vacina atual que está sendo distribuída, e também da Fiocruz, né, que são as principais instituições aqui do Brasil que estão à frente no processo de vacinação aqui no Brasil. E eu faço essa ressalva por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela, no começo da pandemia, ela sofreu algumas, digamos assim, ataques ou então críticas pelo início da pandemia, e acho que todas as críticas que sejam construtivas é importante, mas a gente tem que entender que não pode desmerecer, né, essa instituição que, afinal de contas, ela é formada há muitos anos, né? E se a gente tem os avanços que nós tivemos hoje, como, por exemplo, quase a erradicação da poliomielite, é, é, as vacinas que já foram produzidas até agora, os medicamentos que são produzidos para diferentes tipos de doenças, processos que são desenvolvidos em diferentes tipos de países, são porque a OMS, né, coordena isso dessa forma. Então, hoje, se a gente chegou num patamar onde a gente consegue ter um avanço na área da saúde, foi porque existia uma coordenação internacional coordenada pela Organização Mundial da Saúde, seja com com os acertos ou seja com os erros que aconteceu. Então, é uma instituição que deve ser respeitada. E lá no site dela, de uma forma bem didática, transparente, ela mostra como ocorre essa formação das vacinas. E se vocês estão lembrados lá das aulas de imunologia, a gente bateu muito nisso sobre os anticorpos, né, sobre as células de defesas, e então isso acaba sendo um resgate. Espero que vocês lembram e que tenha tido uma base para entender o que a gente vai falar hoje ou o que está acontecendo no mundo de uma forma geral. Então, aqui, ó, a gente tem, quando um novo patógeno, uma nova doença entra no nosso corpo, ele introduz um novo antígeno, que seria, então, uma estrutura que não é própria do nosso corpo. Então, para cada novo antígeno, né, nosso corpo precisa construir um anticorpo específico, né, lembrando aí da resposta imune adaptativa, capaz de segurar, destruir esse antígeno e derrotar, de certa forma, esse patógeno. Então, a gente vê, nós vimos aqui diferentes tipos de vírus, então o vírus do sarampo, da catapora e da gripe, no qual,
quando eu produzo uma proteína, no caso, os anticorpos de defesa, a região que vai se ligar, essa região aqui, se vocês lembrarem lá da aula também, a região variável do anticorpo, ele é específica para o vírus que está no corpo. Então, se a gente pegar do sarampo, ele tem esse formato de Y, a da catapora já uma diferente, e da gripe também diferente. Então, veja que são 3 anticorpos para 3 vírus diferentes. Quando surge esse novo patógeno, nós não temos essas células de defesa. Nós temos, se vocês lembrarem lá, a resposta imune inata, que a gente nasce com ela, mas ela é restringida, ela não consegue chegar e atingir todos os tipos de micro-organismos. Para isso, eu tenho que desenvolver uma nova defesa, tá? Então, o primeiro passo chega a ser o reconhecimento da região, né, pelas células de defesa, e, posteriormente, as células, como os linfócitos B, se diferenciam em plasmócitos e vão criar os anticorpos específicos para aquele novo patógeno, tá? Então, uma vacina, no caso, ela não vai diretamente você ficar doente, né, para que você crie esses anticorpos. Se vocês lembrarem lá da imunidade ativa, eu posso desenvolver a imunidade ativa de 2 formas. Quando eu me contamino por um determinado micro-organismo, tenho a doença, me curo dessa doença devido à produção de anticorpos, de células de defesa, e aí eu crio uma resposta imunológica para aquele micro-organismo que foi inoculado. Quando a gente fala de vacina, nós estamos falando do quê? De um fragmento do vírus atenuado, que não vai causar necessariamente a doença na pessoa, né, aquela respectiva doença, mas vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos relacionado àquele micro-organismo. Então, olha lá, uma vacina é um fragmento minúsculo, enfraquecido e não perigoso ao organismo, que inclui partes do antígeno, partes do vírus, né? E é suficiente para que nosso corpo possa aprender a construir um anticorpo específico. Então, se um corpo se um micro-organismo entrar no corpo, mais tarde, como uma parte do organismo real, ele já sabe como derrotá-lo. Então, se já foi produzido esses anticorpos na hora de uma nova infecção, ou na hora da infecção, para aquele micro-organismo, a minha célula de defesa, o meu sistema imunológico já está pronto para destruir antes mesmo de eu desenvolver a doença, tá? E a imunização ela é importante por quê? Porque se eu tenho uma produção de anticorpos, aquilo vai me proteger, e isso é importante que o maior número de pessoas se imunize para criar a imunidade que a gente chama de imunidade coletiva, tá? Por quê? Porque quando eu tenho um grande número de pessoas, então eu tenho que ter aproximadamente 70% da população vacinada. Porque quando eu tenho 70% da população vacinada, eu diminuo substancialmente a circulação do vírus. E aí eu protejo aquelas pessoas que não podem ser vacinadas por algum motivo. Então, por exemplo, uma pessoa que é imunodeprimida, ela faz um tratamento contra algumas doenças autoimunes. Então, ela vai precisar tomar remédios à base de corticoide, que vai diminuir a imunidade e ela vai ficar muito mais suscetível a uma infecção. Né? Uma infecção que poderia ser leve, por a imunidade dela estar baixa, ela pode ter as piores consequências, digamos assim, daquela determinada doença. Quando eu tenho, então, outra coisa, quando a pessoa tem câncer e faz um tratamento quimioterápico, ela vai ter uma baixa imunidade, ela não vai poder se vacinar naquele momento. E aí ela fica exposta, além de estar com os níveis de células e anticorpos baixos para proteger ela contra qualquer tipo de micro-organismo. Então, quando eu tenho uma imunização em massa, que eu tenho 70% das pessoas vacinadas,
Vejam que aqui, ó, eu estou mostrando em amarelo as pessoas que foram vacinadas, em azul as pessoas que não foram vacinadas e quem está com a doença em vermelho. Então, quando a gente tem um grande número de pessoas vacinadas, vejam que aquelas pessoas que estão com a doença, ela não transmite, porque a grande maioria está vacinada e, com isso, protege, de certa forma, aquelas pessoas que não podem tomar vacina por algum problema de saúde, tá? Então, essa imunização ela tem que ser coletiva e abranger um maior número de pessoas, tá? Então, quando é desenvolvida uma vacina, né, o ingrediente principal da vacina, então, é o antígeno. E pode ser uma pequena parte do organismo causador da doença, uma versão enfraquecida e não perigosa, que permite o seu corpo aprender de maneira específica a combatê-la sem ficar doente. Então, essas duas tecnologias eram que foram inicialmente produzidas e que até esse determinado momento é o que a gente utilizava e utiliza até hoje. Então, para isso, esse o desenvolvimento das vacinas, elas têm que passar por várias fases antes de chegar à população geral. Então, ela tem a fase 1, que é um teste de segurança em pequena escala das pessoas. A de fase 2, que são testes de segurança um pouco mais expandidos. E a fase 3, que é o teste da eficácia em grande escala. Então, quanto que aquilo está funcionando de uma forma geral, tá? E aí eu tenho todo um procedimento onde eu vou ter que, não é apenas produzir a vacina, né, mas eu tenho que definir qual é a melhor metodologia que eu vou utilizar, que eu vou falar daqui a pouco como são produzidos diferentes tipos de metodologias para criar a vacina. E depois eu tenho que ter toda uma estrutura de logística, né, para que essa vacina que foi produzida seja conservada de forma adequada e que chega aos postos onde vão ser vacinadas de forma adequada. E além do que, eu tenho que fazer uma ampla divulgação dessas vacinas para que um grande número de pessoas sejam vacinadas, o controle de quem já foi vacinada, se é necessário ou não ter uma segunda dose, e para isso chamar a pessoa para que volte a tomar uma segunda dose. Então, a vacina, ela vai desde a produção ali, que não é digamos assim, não é tão simples, mas embora a tecnologia esteja já adequada, né, mas também a transferência dessa vacina que foi produzida, né, até a população que vai tomar essa vacina e vai ser imunizada. E aí, para a produção da vacina, eu posso utilizar 3 metodologias diferentes, tá? Então, eu posso utilizar o vírus inteiro, tá? O vírus, a bactéria, dependendo do micro-organismo que eu estou trabalhando. Só que esse vírus, ele tem que ser o quê? Inativado, destruído, ou seja, ele tem que fazer um procedimento que não causa doença no indivíduo. Uma outra forma é não eu pegar o vírus inteiro, mas sim pedaços do vírus, regiões específicas de um determinado vírus, de uma determinada bactéria, que vai estimular o sistema imunológico, uma vez que ele reconhece aquilo como não próprio, como uma substância estranha, a produzir um anticorpos daquela região específica. E a metodologia mais nova que foi desenvolvida, que ela vai ser a primeira a ser utilizada contra a Covid, que é utilizando um material genético do micro-organismo que a gente quer que seja produzido anticorpos contra ele. Então, vamos lá. Então, aí nós temos lá o micro-organismo inteiro, né? Quando a gente trabalha tudo com o micro-organismo, eu posso trabalhar ele. Então, eu posso fazer o desenvolvimento das vacinas utilizando um vírus inativado, tá? Um vírus vivo, mas atenuado, tá? E a gente vai explicar cada um deles. Ou então um vetor viral que vai levar uma mensagem, uma informação daquele micro-organismo que eu quero produzir anticorpos.
Vamos lá, então, cada um deles. Então, ó, a vacina inativada. Então, a primeira maneira de fazer uma vacina é pegar o vírus ou uma bactéria que carrega a doença ou muito semelhante a ele, inativar, né, matar esse vírus, usando produtos químicos ou calor ou radiação, né? Então, quando eu faço isso, eu tenho partículas do vírus, eu tenho o vírus ali dentro, mas ele não está vivo, ele não consegue se replicar dentro das células a ponto de criar a doença, tá? Então, essa abordagem usa tecnologia comprovada para funcionar em pessoas e é assim que as vacinas contra a gripe, pólio são feitas, né? E as vacinas podem, então, ser fabricadas em uma escala razoável, uma grande quantidade. Depois eu tenho a vacina atenuada, né? Então é uma vacina viva, né? Atenuada, então a sua versão ela é viva, ela está mais enfraquecida do vírus, tá? E com isso, ela como está fraca, ele não consegue, como foi dito para vocês, criar, se replicar dentro da célula. E a gente sabe que quando o vírus causa doença, por quê? Porque ele entra em processo de replicação, rompe as células e vai causar doença. Então, se ele está enfraquecido, ele não tem essa condição. Então, exemplos de vacina desse tipo é sarampo, coqueluche, rubéola, né? E a vacina contra a varicela e herpes zoster são exemplos aí que usa essa tecnologia de vacina atenuada. Ok? A vacina de vetor viral, né? Então, esse tipo de vacina usa um vírus seguro para liberar substâncias subpartículas, melhor dizendo, específicas, né? Chamadas de proteínas do micro-organismo de interesse. Então, eu pego, por exemplo, um adenovírus, que lá na frente eu vou falar sobre isso, e introduzo o material genético nesse adenovírus do coronavírus. Tá? Apenas uma sequência, não pego o genoma do coronavírus, eu pego apenas uma sequência. E com isso, ao introduzir dentro do adenovírus, ele vai começar a produzir uma proteína, né, uma partícula do vírus do coronavírus que não vai causar nenhum tipo de reação na pessoa, tá? Mas essa proteína vai ser possível ser reconhecida pelo sistema imunológico, tá? Então, as instruções para fazer parte específica do patógeno de interesse, então, são inseridas em um vírus seguro. O vírus seguro serve, então, como uma plataforma ou um vetor para produzir a proteína e apresentar ao corpo. Então, um exemplo disso é a vacina do Ebola, tá? Que usa a vacina de um vetor viral e esse tipo pode ser, então, desenvolvido rapidamente. Então, vamos lá. Então, aqui a gente falou até sobre os tipos de vacinas usando o vírus, né, o vírus atenuado ou outros tipos de vírus como vetor. E quando a gente fala de subpartículas, né, então uma vacina de subunidade ou uma partícula que usa apenas as partes muito específicas, né, de um vírus ou bactérias que o sistema imunológico precisa reconhecer. Ele não contém o micro-organismo inteiro, nem usa um vírus seguro como vetor. As subunidades podem, então, ser proteínas ou açúcares de um determinado vírus. A maioria das vacinas do calendário infantil são vacinas de subunidades. Então, exemplos, a coqueluche, tétano, difteria, meningite, meningococose, usa esse tipo de tecnologia. E, por fim, a vacina de última geração, que é a nova, que está sendo utilizada para o desenvolvimento de algumas vacinas do coronavírus, né, que é a vacina que utiliza uma abordagem genética, utiliza o material genético do vírus para produzir essa vacina. E existia muita dúvidas, acho que até seja uma das dúvidas que vocês tiveram, como que foi produzida tão rápido essa vacina. No caso da vacina de RNA mensageiro, ela não é uma vacina que foi produzida rapidamente, não foi desenvolvida agora, né, durante um ano.
existia já há muito tempo, já existe até inclusive um artigo dizendo que o coronavírus poderia causar uma pandemia. Isso já é um artigo de 7 anos atrás, se não estou enganado. E quando os pesquisadores, né, desses grupos grandes farmacêuticos, eles sabem que em algum momento poderia explodir uma nova doença, no qual eles chamavam de doença X, tá? Que poderia causar uma pandemia, como está causando isso. Então, há 10 anos, 20 anos atrás, eles já sabiam que isso poderia acontecer, de causar um surto, uma pandemia, e que havia necessidade de o sistema de saúde estar preparado para esse tipo de situação. Então, eles começaram a criar uma força-tarefa para tentar criar de uma forma rápida e segura, né, vacinas contra uma doença, que eles chamaram de doença X. Então, qual o pensamento deles? Pô, então vai chegar uma doença que eu não sei o que é, como que eu posso produzir uma vacina que seja segura se eu não sei ainda qual é o micro-organismo que vai causar? Eu não posso pegar um vírus e atenuar um vírus do SARS-CoV-2, melhor, o vírus do coronavírus antigo e fazer fazer ele atenuado, porque vai ser diferente do vírus que vai surgir. Então eles pensaram o seguinte: bom, e se eu pegar a informação genética de qualquer micro-organismo, inserir num vetor, inserir dentro no próprio organismo do hospedeiro, de forma que ele crie uma informação e, posteriormente, a produção de uma proteína específica daquele micro-organismo. Então, eles começaram a desenvolver a técnica de vacinação utilizando o material genético do vírus. Por quê? Porque quando surgisse quando surgisse uma doença nova, eles poderiam isolar esse material genético desse micro-organismo que está causando doença, ver a sequência que produz uma proteína que é específica desse vírus, tá? Ou dessa bactéria, e com isso produzir de forma rápida as vacinas. Tá? Então, essa abordagem. Então, quando começou há 20 anos atrás, eles já começaram a desenvolver a metodologia. Como a gente sabe que a produção de uma vacina não envolve apenas questões laboratoriais, até as questões laboratoriais é até mais fácil de se resolver, mas sim existem questões éticas, burocráticas que envolvem o desenvolvimento da vacina. Eles criaram o seguinte: isso começou com a Universidade de Oxford, né? A criação de uma vacina contra uma doença X, né? Parece até filme de ficção científica. E aí eles fizeram o seguinte: então vamos criar um grupo que vai ficar responsável só pela parte técnica, só dentro do laboratório, para produzir essa vacina utilizando material genético. E um outro grupo que vai cuidar toda essa questão burocrática, éticas, que conduz essa vacina. E uma terceira situação é que quando estourou, então a gente está falando de 20 anos atrás, que está sendo produzido, caminhando junto, né, a parte laboratorial com a parte burocrática, e quando chegou a vez da doença X aparecer, que foi o coronavírus, aconteceu um fato importante, que é o quê? Todos os laboratórios, todos os governantes falaram o seguinte: a gente tem que dar uma solução rápida para isso. Então, vamos investir o quê? Dinheiro. Então, uma coisa que queria a passos lentos, porque os investimentos eram, digamos assim, tem que criar tem que investir no desenvolvimento dessa nova vacina, mas a gente também tem outras prioridades. Então, vamos dividir o dinheiro. Quando surgiu a prioridade foi única, o dinheiro foi todo para aquele tipo de pesquisa, e por isso que o desenvolvimento se acelerou nos últimos meses, nos últimos anos. Tá? Então, não é uma vacina que está sendo produzida nesse ano de 2010, de 2020 e 2021. Tá? É uma vacina que já vem lá atrás,
já vem sendo produzida, tá? Então vamos falar um pouquinho dela. A vacina de ácido nucleico usa apenas o material genético do micro-organismo, que fornece instruções para proteínas específicas desse micro-organismo. Uma vacina de ácido nucleico fornece, então, um conjunto específico de instruções às nossas células, como DNA ou RNA mensageiro, para que faça proteínas específicas que queremos que o nosso sistema imunológico reconheça e responda. Então, a abordagem do ácido nucleico é uma nova forma de desenvolver vacinas. Antes da pandemia do Covid-19, nenhuma vacina passada, anterior, passada pelo processo de aprovação total para uso em humanos, embora algumas vacinas de DNA, inclusive para cânceres específicos, estivessem passando por testes em humanos, mas até então estavam passando por testes em humanos, mas não tinha nenhuma em andamento, tá? Então, por causa da pandemia, a pesquisa nessa área progrediu, né, como eu falei para você, progrediu mais rápido devido àquilo que a gente já falou, da necessidade, né, de produzir uma vacina. E aí, essas vacinas, utilizando o RNA mensageiro, foram autorizadas como uso emergencial. O que significa isso? É que, embora existem já estudos que a segurança é importante, que a eficácia também tem uma eficácia boa, conforme for vacinando um grande número de pessoas, todos os relatos de efeitos adversos, de pessoas que se contaminaram, vão sendo compiladas, vão sendo agregadas para chegar uma certeza maior. Então, pode ser que daqui, no final do ano que vem, você já tenha todos os dados, né, que aí caracteriza uma vacina segura, uma vacina sem maiores problemas, que vai ser utilizada dentro de um calendário, ou essa metodologia está aprovada. Tá? Então, ela está sendo utilizada de forma emergencial, mas todas as vacinas que estão se apresentando, pelo menos as que mais são divulgadas, né, que são da Pfizer, da Moderna, Oxford, da Coronavac, da Sputnik, mostram, né, uma segurança muito grande, né, acima de 80% a 90%, e uma boa eficácia, tá? Que a gente pode falar depois um pouquinho disso, que são perguntas que foram feitas, tá? E aí, eu selecionei as duas vacinas que já estão sendo utilizadas aqui no Brasil, que é a Coronavac, produzida então pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, tá? O laboratório chinês. Então, a Coronavac é produzida com o vírus inativado do novo coronavírus para a inoculação em humanos, né? Com a aplicação de 2 doses, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente causador da Covid. Então, o Instituto Butantan, ele fez a parceria com a Sinovac, e aí você fala assim, olha, também foi produzido de forma rápida demais, em um ano, produzido uma vacina dessa forma, é que lá na Ásia, esses laboratórios eles já têm uma certa expertise com a produção de vacinas contra outros tipos de coronavírus, ou até mesmo quando aconteceu a gripe suína ou gripe aviária, que são vírus também, no qual eles produziram vacinas a partir do vírus inativado. Então, o que eles fizeram? Né? Então, bom, agora surgiu esse novo vírus, vamos utilizar essa mesma metodologia, só que o que vai fazer? Em vez de eu cultivar um vírus e depois inativá-lo, o vírus que causa a H1N1, eu vou utilizar o SARS-CoV que causa a Covid-19. Por quê? Porque é só cultivar, até então não existia o SARS-CoV-2. A partir do momento que surgiu, eu cultivo esse micro-organismo em laboratório, depois eu purifico e deixo ele inativado, e introduzo. Então essa tecnologia já não é nova, já existia. A diferença é o quê? É que só foi o cultivo do micro-organismo que é diferente. Então, se em vez de for do vírus da H1N1, é agora o vírus SARS-CoV-2, tá?
Então não existe assim uma coisa que foi de um dia para a noite. E da mesma coisa, a vacina da Oxford AstraZeneca. Então, nessa vacina está sendo então utilizada com adenovírus geneticamente alterado para ser capaz de produzir, para não ser capaz, né, de produzir doenças no organismo humano, e também recebe uma parte do código genético do novo coronavírus. Então, esse adenovírus, ele não causa a doença em humanos, mas ele é modificado. Por quê? Porque além do material genético do adenovírus, ele tem um pedacinho do material genético do coronavírus. Então, ele vai produzir tanto as proteínas do adenovírus, mas também as proteínas específicas do coronavírus. E com isso, produzindo essa proteína, o sistema imunológico consegue produzir células de defesa, produzir anticorpos contra essa proteína do vírus. Então, quando injetado no organismo, o vírus apenas produz a proteína que deve ser reconhecida pelo sistema imunológico, não infectando o indivíduo com a Covid-19. Então, pessoal, eu digo o seguinte: vocês, eu sempre falei isso muito em sala de aula, vocês são propagadores da saúde, né? Vocês têm como obrigações também passar adiante, passar para familiares, amigos e tal, porque a vacinação ela é muito importante. E quando a gente fala de vacinação que causa diversos, digamos assim, reações, vocês têm que defender o seguinte, entender o seguinte: o Instituto Butantan e a Fiocruz, que são responsáveis pelas essas duas vacinas que são produzidas, são órgãos que são, como está até mostrando aqui da Fiocruz, são centenários, mais de 100 anos, que eles são responsáveis pela produção. E, embora o nosso país tenha vários problemas, seja na situação de investimento em ciência e tecnologia, ou até mesmo na saúde, esses institutos eles são reconhecidos internacionalmente e os pesquisadores brasileiros, epidemiologistas, infectologistas, são extremamente competentes na produção de soros e vacinas, né, desde há muitos anos. Então, eles não iriam, seja por pressões políticas, seja por interesses privados, eles não iriam introduzir uma coisa na população, uma nova tecnologia, que pudesse vir a causar um malefício, tá? Então, essas vacinas são seguras. Essas vacinas podem diminuir a circulação do vírus e as internações hospitalares de formas que a gente consiga voltar à nossa vida normal, né? Claro que durante a vacinação é um processo que envolve a produção de larga escala da vacina, a distribuição, a vacinação de um grande número de pessoas. Então, pode ser que a gente leve ainda esse ano de 2021 com todos os cuidados, máscaras, né, distanciamento, e com isso, mas a partir do momento que eu gradualmente vou vacinando o maior número de pessoas, o número de óbitos cai, aliás, vamos colocar, o número de infecções cai, o número de pessoas que ainda se infectam, mas tem uma parte, uma leve, a Covid, né, de forma leve, também aumenta e, consequente, o número de mortes também cai. E com isso a gente gradualmente voltaria à nossa normalidade, tá? Então eu deixo aqui, deixo para vocês uma mensagem que propaguem isso, né? Falam que digam para pessoas que vocês conhecem, familiares, amigos, que a vacina é importante, né? Quem é a favor da vacina é a favor da vida. Quem é contra a vacina é contra a vida, tá? Então estimulem isso. A gente não tem tratamento precoce, nós não temos medicamentos profiláticos que evitam que o vírus penetre na célula. Então, a nossa luz no fim do túnel, né, que cada vez essa luz aumenta mais, são as vacinas, né? Então, defendam elas, combatam, como vocês mostraram aí, as fake news que aparecem, porque isso é o que vai nos levar à normalidade, e os nossos pesquisadores são muito competentes para isso, tá bom?
Então, acho que o que eu tinha que falar era isso de apresentação. E aí vamos abrir, então, para as perguntas. Deixa eu minimizar aqui. Falei muito, né? Mas... Não, oi, Rodrigo. Oi. Na verdade, não. Eu até queria te agradecer por você ter aceitado desde o começo e agradecer, inclusive, pela sua aula, extremamente esclarecedora. Eu mandei mensagem aqui para a Débora, inclusive, falando que todo mundo deveria assistir essa apresentação, justamente para esclarecer que eu acho que você foi muito direto e claro nas informações que eu acho que a maioria das pessoas tem, né, com relação à segurança e eficácia das vacinas. Eu até cheguei hoje de manhã aqui na faculdade falando para os alunos que o meu pai foi vacinado ontem. Ele recebeu a primeira dose da vacina da Fiocruz, lá no serviço dele, que ele trabalha no hospital e ele é grupo de risco, embora não seja diretamente profissional da saúde. E eu fiquei extremamente feliz, assim. E lá em casa todo mundo sempre foi muito a favor da questão das vacinas e sabe da importância das vacinas, mas muita gente ainda tem essa preocupação e esse medo, né? E as perguntas que a gente até tinha te mandado e que você esclareceu a respeito da forma como foram produzidas, a velocidade de produção, que não é uma coisa que nem você falou que vem do dia para a noite, né? Não é assim, dormiu, acordou e produziu uma vacina. Então, eu acho que foi muito esclarecedora em todos os aspectos. E essa questão que você colocou também deles, né, de nós sermos profissionais da saúde, da importância que a gente tem justamente de disseminar essas informações corretas e verdadeiras para a população é extremamente importante, né? Que a gente vê ainda muita gente acreditando em informações que não são verdadeiras, que são disseminadas na internet, essas fake news que surgiram, que eles até colocaram um pouquinho no começo da apresentação, das coisas que a gente vê, das loucuras que muita gente às vezes está fazendo, ou falta de informação, né? Então, acho que foi extremamente esclarecedor. E aí a gente deixa aberto para perguntas, né? Se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento acerca das vacinas, que eu acho que fechou com chave de ouro, assim, o nosso encontro, o nosso tema, justamente sobre esse aspecto tão importante, que é a vacinação, que começou, por coincidência, por esses dias, assim, também, né? Então, acho que veio casar bem as informações. Pessoal que tá online, tá assistindo, alguém tem alguma pergunta, quer mandar no chat, fiquem à vontade, se não quiser falar. Porque às vezes fica meio com vergonha. Fabiana, Oi. com relação a essa questão de profissional da saúde, que eles têm que divulgar, eu falo isso desde o primeiro ano, eu sempre bato muito forte com eles nisso aí. E a fake news, eu queria dizer que isso aí não é de hoje, eu tenho até uma história engraçada para falar sobre isso. Quando iniciou, já há 10, 15 anos atrás, a vacinação contra a gripe, né, meu avô ainda ele era vivo, e sempre existe alguma digamos assim, uma desconfiança sobre as vacinas, né? E ele conversando com um outro amigo dele, aposentado, também senhor, que iria vacinar sobre a gripe, esse vizinho chegou para ele e falou assim, seu José, eu não vou tomar a vacina da gripe, não, porque isso parece que é um plano do governo de matar todos os aposentados para não pagar a previdência. Então, veja que as redes sociais, a internet, só fez com que esses tipos de fake news, de dúvidas, se expandisse de uma forma enorme, né? Então, por isso que a gente tem que combater isso, né? E ele, meu avô, uma pessoa muito humilde, veio, conversou comigo, falou isso, eu falei, não, avô, fica tranquilo, não tem nada disso. Ele foi lá, tomou vacina, ele falou, realmente, o vizinho aqui não tá muito bem na cabeça, não. E então você vê, né? Mas tem gente que acredita, tem gente que acredita que vai colocar chip, tem gente que acredita que vai colocar, vai mudar o DNA da pessoa, e isso não vai acontecer. Exatamente. Esse tipo de fofoca, digamos assim, de dúvida, a gente ouve direto, até mesmo às vezes em pessoas que trabalham na área da saúde, né? Às vezes pessoas que convivem, mesmo assim, ficam meio que não têm tanta familiaridade com essa questão imunológica, produção de vacinas e assim por diante, às vezes também ficam na dúvida, né, justamente com relação a essa questão das vacinas, e aí justamente essa desinformação que veicula nas redes sociais, que se dissemina muito mais rápido do que a informação,
acaba colocando muitas vezes as pessoas em dúvidas, né, acerca do que fazer e se realmente vale a pena tomar a vacina. Meus pais até perguntaram também no começo, eles têm bastante dúvida às vezes, mas eles tiram comigo, né, com quem é profissional na família a respeito dessa questão. E eu falei sempre desde o começo, falei, não, tem que tomar a vacina. E eu até brinco com todo mundo, que assim que começar, eu falei, eu tô ansiosa para tomar a vacina, não vejo a hora de chegar a minha vez de tomar a vacina, para a gente tentar controlar essa situação que está impactando na vida de todo mundo, né, em todos os pontos de vista, assim. E essa vacina, as vacinas que estão chegando são extremamente importantes para a população toda. Risco, não risco, né? Que nem você falou, quem não toma a vacina por algum motivo que não pode, acaba se protegendo também, né? Perante as outras pessoas que estão vacinadas. Então, até saiu uma matéria essa semana falando que eu não lembro se foi o índice de contaminação de internação, acho que em Israel, no Iraque, não sei, diminuiu 60% depois que começou, né, a campanha de vacinação no país. Então, são dados que são extremamente relevantes, né? Não tem como a gente nem questionar e eu acho que é esperar, na verdade, cada um o seu momento da vacinação para a gente conseguir colaborar, né, para melhorar essa situação. Com certeza. Ah, a Viviane colocou aqui no chat dessa questão da enfermeira que disse que tomou a vacina porque ela precisava, né, que ela ia viajar, mas que ela considerava a vacina água. Você chegou a ver essa matéria também nas redes sociais veiculando, jornais, alguma coisa assim? Não, foi uma que eu acho que eu vi, a enfermeira deu maior repercussão, acho que ela foi mandada embora, mas eu não li a matéria na íntegra. Ela tinha feito meio que uma declaração falando que ela tomou a vacina porque ela ia viajar, e acho que também por ser profissional da saúde, mas que ela não acreditava assim no efeito da vacina, que para ela aquela vacina era a mesma coisa que água, que uma vacina que tem 50% de eficácia, acho que na redução de complicações, alguma coisa assim, para ela era a mesma coisa que tomar água, que não tinha justificativa, sabe? E aí, que nem a Viviane falou, o vício dos próprios profissionais da saúde é uma coisa que é lamentável, eu acho que a gente pode dizer, né? É triste. Uhum. É triste demais. E eu já escutei o seguinte: eu não vou tomar vacina, isso de médico, tá? Eu não vou tomar vacina porque a China produziu o vírus e agora vai produzir a vacina, né? Só que assim, a gente como profissional da área da saúde, pesquisador, né, a gente se baseia em quê? Em artigos científicos. Então, existiu já uma pesquisa que foi publicada na Nature. Pô, se for publicar na Nature, você quer qual outra informação que você quer? Que o vírus, ele é uma mutação do coronavírus que já existia. Então, o chinês não foi lá e pegou assim, vamos pegar um material genético aqui do adenovírus que vai causar um processo inflamatório. Porque a gente viu que o SARS-CoV ele pode causar problemas, às vezes, cardíaco, até mesmo neuronal, renal. Então, eles não pegou e falou assim, vamos pegar esse vírus aqui que causa um problema renal, o material genético dele. Pegou um outro vírus que também é um material genético que causa um problema pulmonar. E foi fazendo um Frankenstein, né, coronavírus, e com isso liberou na população. Então, isso não existe, né? Então, a gente tem que pensar pelo que cientificamente, porque se a gente for levar pelas teorias das conspirações, fake news, tudo isso, a gente não vai sair daqui. A gente tem que ver. A gente chegou aonde a gente chegou hoje através de pesquisas sérias publicadas em revistas científicas sérias, né? Com certeza. E aí um ponto interessante que você colocou, que a gente também discute às vezes, que muita gente fala, por que então fizeram, na teoria, tão rápido a vacina do coronavírus e todas as outras doenças não têm vacina? E aí você chegou no ponto da questão financeira também. É o interesse, muitas vezes, que a política é uma soma da indústria farmacêutica com a política, eu acho, né? Que justifica ou não esse aporte financeiro que cada um vai receber, né? Então, apareceu essa pandemia que já se era esperada há algum tempo, digamos assim, mas até então, como não existia, por que vão investir dinheiro nisso? Né? As pessoas acabam desviando dinheiro porque consideram ser mais prioridade naqueles momentos. Né? Então, tem uma série de fatores que explica toda essa conjuntura que a gente está vivendo em questão de número de infectados, velocidade de produção, vacina, eficácia e assim por diante. Veja a questão do ebola. O ebola, ele levou em torno de 4 ou 5 anos para começar a produzir a vacina.
Mas por quê? Quando você pega o ebola, ele tem uma taxa de letalidade muito alta, então em torno de 90%. Não tem medicação, mas ele tem uma alta taxa de mortalidade. Quando esses vírus que possuem uma alta taxa de mortalidade aparecem, como o caso do ebola, quando começa a surgir os sintomas e já é diagnosticado, o que acontece? Aquela pessoa já é isolada. A partir do momento que ela é isolada, ela só vai começar a transmitir, então, de que forma? Através dos sangramentos que acontecem, fluidos que vão saindo. E, então, você isola, você diminui a transmissão, tá? E aí, se a pessoa morrer, por exemplo, ela leva o vírus junto, né? Então, isso diminui a disseminação. Então, você não ocorreu, embora ele seja extremamente letal, isso é difícil você espalhar isso para muita gente. E a gente tem que saber, você acabou de falar, a questão política e econômica, do quê? Que o vírus de ebola é mais concentrado aonde? Na África, né? Então, como não sai de lá, não tem tanta repercussão, e lá é um continente que às vezes não tem um recurso como a Europa tem, de produção de... Então, isso vai sendo produzido de forma, né, mais lenta, seguindo todos os passos que devem ser feitos, então demora mais. Com certeza. A Viviane colocou que o problema da população é a internet, que as pessoas acreditam em tudo que sai na internet, seja besteira ou não, né? Acreditam que vão virar jacaré, aquela história do jacaré se tomar vacina, enfim, teve uma repercussão imensa. Uhum. É complicado, realmente, né? Que nem a gente está falando, as pessoas acreditam muito. Hoje, a velocidade de transmissão das informações falsas é muito mais rápida do que as verdadeiras. E as pessoas precisam, na verdade, ficar desmentindo as falsas com as verdadeiras. Então, é a partir do que sai de fake news que muitas vezes as pessoas, né, a mídia de forma geral séria, a parte da ciência, as pessoas que são sérias vão procurar realmente o argumento verdadeiro para desmentir aquilo, ao passo que deveria ser o contrário, né? Todo mundo deveria ler uma informação, digamos, absurda e procurar realmente a informação correta, ao invés de ficar disseminando esse monte de coisa que a gente vê por aí. Assim, eu penso o seguinte, isso acontece, vai acontecer, mas eu acho que a tendência é diminuir. E digo isso por quê? Porque uma fofoca, uma mentira, isso acontece desde quando a gente tem. A diferença é que a disseminação era mais lenta. Só que você gosta de uma pessoa que é fofoqueira, de uma pessoa que fica falando mentira, não gosta. A tendência é o quê? Você isola a pessoa, você não deixa isso. Eu acho que isso vai acontecer também na rede social. A pessoa vai começar a falar assim, pô, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que eu vou ficar passar isso e aí as pessoas vão me ver de forma ruim, né? E aí a pessoa começa a dar uma segurada. O que acontece é que nesse momento a gente tem uma entrada, né, de pessoas na internet que às vezes não consegue distinguir o que é fake do que é real, né? E às vezes até de forma como que eu posso achar a palavra? De forma ingênua, acaba transmitindo isso, achando que é real. E aí é onde as coisas começam a pegar. Se você pega uma pessoa que é esclarecida e passa uma fake news, automaticamente outras pessoas vão falar, opa, isso é verdade. Sim. E a gente passou isso em todas as etapas, né? No começo da pandemia, que estava todo mundo trancado em quarentena, começou a disseminar as questões, principalmente de como prevenir. Então, aí surgiram diversos alimentos que eram milagrosos, que se você consumisse vitamina, suplemento, um monte de coisa, né, era a solução da humanidade. Sim. Aí agora a gente está nessa fase da vacina, então a conformação toda agora das fake news ou das dúvidas está com relação à vacinação, né? Então, eu acho que a melhor maneira da gente esclarecer realmente é com informação, não adianta, né? Então, que nem eu comentei com você, eu acho que a apresentação foi extremamente esclarecedora nesse ponto de vista, assim, das vacinas que muita gente pode ter, né, com relação à vacinação, que é o que a gente está vivendo agora, né? E eu fico muito contente de ter sido convidado para falar sobre isso, porque o ano passado, né, em fevereiro de 2020, quando começou em novembro, né, de 2019 lá na China, mas no Brasil começou o burburinho aqui em fevereiro. Fevereiro, março, Aí em março a gente fechou. E naquele momento, eu estava desenvolvendo ainda o meu site, o Facebook,
né, a parte profissional e o Instagram, e eu fiz apenas uma publicação, mas uma publicação muito técnica e voltada para a parte de diagnóstico, que é a minha área, né? E depois conversando com as pessoas que tomam conta dessa parte de mídia, né, eu falei assim, olha, eu não quero mais me meter, falar de coronavírus, porque eu acho que isso vai tornar uma dimensão política muito ruim, e eu não quero me envolver com relação a isso, né? Até então a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, muita coisa nova. Eu falei, eu não quero publicar em relação a isso, eu vou publicar qualquer coisa na parte de genética, que é a área que eu sei e é a área que eu quero desenvolver, não tem porquê. E até porque acaba sendo uma coisa sensacionalista que foge do meu objetivo, né? E tem muito mais especialistas para falar sobre isso. E fiquei quieto aí durante um ano inteiro, né, 2020, sobre a parte do coronavírus. Agora, quando veio a questão da vacina, eu acabei falando assim, bom, eu acho que eu gostaria de falar, sabe quando você sente aquela vontade de falar alguma coisa e tal, mas falei, não vou publicar isso no Facebook, não era... E quando veio esse convite, eu falei, não, eu acho que agora é o momento de eu falar. Agora não é fake, é uma luz que tem ali, a gente sabe que é verdade, então dá para falar sobre isso, né? Sim. E então eu fico muito contente, até porque eu achava que agora é um momento até de uma questão pessoal de falar sobre as vacinas. A minha esposa, a gente descobriu agora que ela tem uma doença autoimune que é teoricamente fácil de tratar, né? Mas ela está tomando um corticoide que diminui a imunidade, então ela não vai poder ser vacinada de imediato, e ela é da área da saúde, nutricionista também, então atende muitos pacientes. Então, quer dizer, quanto mais gente vacinada, mais ela está protegida. Com certeza. Né? Então, eu achei que também vem essa questão técnica, que eu acho importante, e questão pessoal, para falar para vocês, e agradeço imensamente aí pelo convite. A gente que agradece também. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Se ninguém tiver, a gente vai passar os vídeos que ficaram faltando das receitas que a gente teve o probleminha técnico na semana passada, que são dos 2 primeiros temas. Mais alguém? Então, antes da gente finalizar, Amanda quer fazer a apresentação das receitas, dos vídeos, e depois que terminar a gente finaliza. Bom, pessoal, então agora nós vamos passar os vídeos, né, referente ao tema dos outros encontros. Primeiro, então, a gente vai passar sobre o suco, que é sobre o sistema imunológico, e depois referente ao da semana passada, que é sobre a ansiedade. Pessoal, então a gente vai pôr o vídeo de novo, porque deu uma travadinha aqui, tá? Running round
Play me a sad song. I wanna move, I wanna drink it by the bottle. It's complicated, but mixing feelings with tequila gets me wasted. I get that message when you ignore. Blue tick on my text and miss my calls. You take shots at me, so I take more. When I hit the floor, I'm dancing without you, out you, out you. Dancing without you. Had a feeling that you'd call me to say you're sorry. Instead, you just say it's my mistake. Are you waging up a war for the sake of something to say? When I'm high enough to play. And I what you gotta say about me. I don't know you very well. You're acting like someone else. And I what you gotta say about us. You see this all leads to games. You should start someone else. And I what you gotta say about us. Don't you see this all leads to games? You should start trusting me. Wish I could say sorry, but I don't have much to say. You won't believe me anyway. I got a thing for causing arguments, but in my defense, I'm scared to walk away. And what I'm trying to say about me, I don't know me very well. If I'm acting like someone else. And what you got to say about us? Don't you see that I'm here? If I'm acting like someone else. And what you got to say about us? Don't you see that I'm here to say you should start trusting me? All I want is to dance with you now, is to dance with you once again. Da 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 da. All I want is to feel you so close, is to be with you till the end. Da 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da 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 da. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like dum 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 da 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 dum 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 da 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 da.
Pessoal, essas receitas vão ser disponibilizadas, os vídeos a gente está colocando na própria equipe, nos arquivos, então quem ainda não teve acesso, se quiser, né, olhar os vídeos novamente, assim como o arquivo que a gente vai disponibilizar com as receitas. Então eu queria agradecer de novo pela participação, né, dos que aqui estão presentes, de novo a participação do Rodrigo, pelos esclarecimentos todos. E a gente encerra hoje esse primeiro encontro, né, que a gente fez esse primeiro grupo para discussão sobre temas relacionados à nutrição e saúde do nosso curso. E a gente espera que em 2021 agora a gente tenha outros grupos com outros temas também, conta com a participação de todo mundo. Né? Quero agradecer de novo, agradecer aos alunos do estágio que ajudaram na organização, nos vídeos, né, tudo que foi feito, a participação deles também foi fundamental aqui. Se ninguém tem mais nenhum comentário, a gente finaliza então por hoje. Obrigado, pessoal. Tchau, Rodrigo, obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo revê-los novamente, mesmo à distância, e a gente vai se vendo aí na FIB. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau,